Há um tempo atrás eu criei um projeto de criar uma história na comunidade, onde a história ia se desenvolvendo ao passo que vocês escolhiam as sequências. Vocês escolhiam qual que era o tipo de bicho, o que ele encontrava, o que ele fazia, qual que era o nome do inimigo dele. E nessas muitas escolhas, nós finalmente criamos a história de Cleitinho. Tadaimada Jabuká, eu sou o Andy e hoje nós vamos contar a história de Cleitinho. A história final em que nós chegamos, que vocês escolheram. Era uma vez um gatinho muito fofo. Seu nome era Cleitinho. Cleitinho passeava pelas ruas quando encontrou um frangão. Aproveitou e rangou ele inteiro. Comendo o frangão, Cleitinho percebeu algo estranho. Ele viu que tinha ficado bombado. E uma vez que percebeu os seus poderes, foi acertar as contas com seu inimigo, o Josias. Josias era um cão raivoso, o qual Cleitinho ficou devendo 4 atuns na última noite. Chegando no recanto do Josias, Cleitinho negociou a dívida. I see you again, I bash your head in. Uma vez acertado em 2 atuns até o fim do dia, ele ligou para sua mãe e disse: "Mãe, eu preciso de 2 atuns." Ao que ela respondeu: "Venha buscar, meu filho." Assim partiu Cleitinho em sua jornada para pegar os atuns da casa da mãe. E no caminho foi surpreendido por uma gangue rival. Nossa, tem um montão de vocês, né? Eles se aproximam e, finalmente demonstrando seu poder adquirido, ele enfrenta todos no maior estilo JoJo. Vencendo, vê que havia uma nota com um plano de gangue: emboscar Josias naquele dia, à meia-noite. Com isso em mente, Cleitinho segue para a mãe, onde senta para tomar um café e conversar um pouco sobre a vida. Ela questiona sobre os atuns, querendo saber se ele se meteu em confusão. Cleitinho então inventa algo sobre um amigo necessitado, mas sua mãe responde que sabe quando ele não tá falando a verdade. Ele então fica meio sem jeito, mas não explica a condição. Agradece pelo favor e pelo café e parte novamente. Já chegando ao anoitecer, Cleitinho não acredita no que vê. Caso tivesse feito um plano ou ido avisar, Josias poderia estar vivo, mas agora já não é mais o caso. Vendo um gato mandante, percebe que aquela nota havia se realizado e Josias já não era mais o dono da região. O novo gato olha para a chegada de Cleitinho e, vendo os atuns, diz que irá cobrar a dívida no lugar do antigo dono. Cleitinho então recusa, pois se Josias se foi, já não há mais dívida. Um grupo dos 5 gatos que derrubaram Josias então se reúne na frente de Cleitinho e o líder diz: "Então parece que mais alguém cairá hoje. Sabemos que não ficará assim, que Josias não terá ido em vão, e Cleitinho aplicará sua ira." Sendo assim, ele faz uma cena de luta tão impactante quanto o próprio Jotaro Kujo. E cada soco que ele dizia "Nia" ao invés de orar, um gatinho até tenta rastejar para fora, mas logo é esmurrado até o talo também. Indo até o líder, que não aguentava mais tomar tanto soco, viu a finalização vindo até ele, com a sombra de Cleitinho aumentando ao chão. Cleitinho, olhando nos olhos de seu inimigo, finaliza ele. Olhando para o céu, nota que a chuva começa a cair e limpar o campo de batalha. Não, é chuva sim. Sua decisão final é ser o chefe da região, liderando tanto os capangas sobreviventes de Josias, quanto os que presenciaram a derrota de seu patrão. Cleitinho agora era temido no bairro, aproveitando dos lucros para dar uma vida melhor para sua mãe. Cleitinho hoje se senta em uma poltrona, olhando para seus empregados com certo alívio, pensando em tudo que passou. Um sorriso de canto fica em seu rosto, e ele vos questiona. Bom, a última decisão foi se estavam prontos para ver o vídeo. Foi muito interessante ver as decisões que vocês tomaram ao longo do tempo. Vocês podem ver as votações aí com as imagens, né? Todas as imagens. Aí vocês me perguntam, você tinha um final ou um desenrolar para cada final dessa história? Para cada decisão que vocês tomassem? Sim e não. Entendam bem. Não se tratava muito bem de eu já ter uma história planejada com todos os pontos, mas sim de que dar a alternativa para vocês me permitir abusar da imaginação para poder dar sequência. Então, por exemplo, se fosse um doguinho, talvez o nome Cleitinho não fosse próprio, porque o cachorro ia querer ser mais imponente, ia ser mais valentão.
Se ele tivesse pego uma espada ou uma varinha mágica, talvez seus poderes fossem muito mais diferenciados e fossem mais táticos do que baseados em luta ou soco, em meter a porrada em todo mundo. Se ele tivesse pego o livro, talvez ele se tornasse um gato intelectual ou simplesmente passasse a falar, sei lá. Os efeitos do frangão podiam ter feito ele ser um gato mágico, simplesmente um gato gordo, bombado ou se tornar até humano. E se ele fosse humano, aí eu ia partir para um lado muito mais anime. A decisão do nome do cachorro são um monte de trocadilhos. Inusuke. Inu significa literalmente cachorro. E aí o Suki, para poder ficar parecido com personagem de anime. Inubis vem do Anubis, lógico, só que Inu, de novo, é cachorro. Alcampone eu achei maravilhoso, mas Josias foi o vencedor. Eu queria que fosse Alcampone, eu não vou mentir, não. Na negociação, pagar seria muito paia e abraçar o Josias seria inútil, né? Então restou, deu um socão ou negociou. A negociação parecia ser o mais adequado, mas eu acho que, pelo menos eu deixei a entender, justamente porque o meu planejamento pensou que vocês iam querer que ele criasse um plano, e se ele criasse um plano ou fosse avisar o Josias, eles poderiam se tornar aliados. Aí seria aquela lenda do inimigo se tornar aliado, o inimigo do inimigo é meu amigo, e eles enfrentariam os negócios juntos. Seria uma coisa meio que de superação, mas vocês cagaram pro Josias, queriam que o Josias fosse de base mesmo. Falar a verdade ou não pra mãe é muita bobagem, tipo, não adianta você ficar inventando bagulho, porque vai dar na cara que você inventa. Se você mudar o assunto, se você não falar a verdade, sua mãe vai saber, sabe? Então, apesar de vocês tomarem a decisão dele inventar, eu mostrei pra vocês que tomar a decisão errada não vai gerar resultados próprios, né? Que teriam alguma consequência. A mãe dele não é idiota, ele não vai cair por qualquer coisa. Se recusar a pagar a dívida é meio bobagem. Jotaro Kujo já tinha sido usado, né? Já tinha falado que o gato batia no estilo Jojo, então fica meio subentendido. Finalizar o gato rival que acabou com Josias pode ter sido um pouco demais, talvez um pouco violento, não sei dizer, mas é aquilo, né? Nós temos misericórdia ou não. Josias foi de vala por causa disso, então. E finalmente se tornar chefe. O 7, ele tem orelha de gato, então eu achei que cabia muito. Ele tem orelha de gato, ele foi baseado em Jojo, e o nosso gato é bombado. Eu achei que era o personagem que mais cabia nessa situação. Era o mais próprio pra isso. E eu acho que a história ficou maravilhosa. Assim, tem seus defeitos, é meio complicada e tal. Mas eu acho que, assim, o simples fato de poder criar essa história com vocês foi um desafio e uma brincadeira muito satisfatória. Eu quero criar uma nova história, alguma coisa talvez um pouco mais séria. E comentem aí o que vocês acharam dessa história como um todo, no geral. Se vocês gostaram do final, se vocês queriam que tivesse outro final. Se você tem dúvida do que escolha que poderia ter gerado o quê. E se você quiser dar uma ideia para a próxima vez a gente ter uma outra história, uma ideia de próxima história, vocês me falam. Vai ser interessante ver a criatividade de vocês rolando solta. Também quero deixar a mensagem aqui em que nós estamos aproximando dos 10k de inscritos, que, cara, outro dia eu tinha 3.000 e nem sonhava com 10k e de repente eu tô próximo demais. Então, se você puder ajudar compartilhando para o máximo de pessoas que vocês puderem, chamar o máximo de gente aleatória para poder ver essa história, ver as coisas da comunidade e ver como é que é legal para fazer parte dessa comunidade. Eu agradeço demais a vocês, porque chegando em 10k eu vou fazer uma sessão especial de vídeos mostrando para vocês a staff do canal. Eu sei que parece que só tem eu para poder fazer tudo aqui, mas não é verdade. Nós temos uma staff completa aqui. Nós temos a pessoa que edita, a pessoa que faz os roteiros, a pessoa que faz os vídeos. E tem eu também, o Endinho, né? Lógico, sou muito humilde, apareço aqui só de vez em quando. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Vamos inventar mais algumas histórias juntos.
faça parte dessa história. E se você quiser assistir mais vídeos antecipados, considere se tornar membro. Também tem as figurinhas do Endinho. Tem figurinhas especiais minhas aqui. E eu garanto que vocês vão gostar, elas são muito legais. Tem uns efeitos neon e tudo mais. É baratinho. Muito obrigado a todos os membros, a todo mundo que assistiu, a todo mundo que votou na história. Um abraço, um beijo, um queijo. E até a próxima! 争い合って壊れかかって